galera, tudo bem? Iniciando mais um episódio do Bate-Papo Bistock. Hoje o nosso convidado é Carlos Abelardo. Ele é pós-graduando do Programa de Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal do Goiás. Carlos, é um prazer tê-lo conosco. Eu acho que o assunto de hoje é um assunto muito importante a ser compartilhado aí com outros pós-graduandos e, enfim, para todo mundo que tem interesse em ciência. O Carlos é um cara muito engajado com a pesquisa. Ele participou ativamente do desenvolvimento de um teste rápido da Universidade Federal do Goiás para a Covid. Então, Carlos, seja bem-vindo, compartilhe conosco a sua experiência como pós-graduando nesse desafio, né, frente à Covid, e também sobre seus projetos, seus ideais, o que realmente te inspira no mundo científico, o que você enxerga da ciência, caminhos, enfim. Apresente-se, fale um pouco mais e traz para a gente esse contexto aí que eu acho que é relevante para o momento. Mas, mais uma vez, obrigado e fica à vontade. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando sobre pesquisa, falando sobre ciência e tentar também, né, passar um pouco dessa minha experiência como pós-graduando para outros pós-graduandos, para pessoas aspirantes que queiram talvez entrar nessa área um dia. Enfim, eu me chamo Carlos, tenho 25 anos, hoje eu sou mestrando do programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular, como você falou, pela UFG, e tenho trabalhado com testes diagnósticos para vírus em geral desde a minha segunda IC, ou seja, tem uns 3 anos, eu acho, mais ou menos. E tinha a intenção em continuar fazendo o meu trabalho que eu fazia antes no mestrado, só que veio a pandemia, né, e tudo mudou. Então foi preciso que nós adaptássemos nossa pesquisa para aquela nova realidade e para o que era necessário ser feito. E aí foi por isso que nós começamos a realmente trabalhar com Covid. Nós utilizamos uma metodologia que ela é uma metodologia de amplificação molecular, ou seja, ela faz cópias do material genético alvo que você tem de interesse, assim como a PCR também faz, só que, diferentemente da PCR, ela é feita em uma temperatura constante, ela é uma reação isotérmica. E com isso, nós conseguimos dispensar o uso do equipamento da PCR, que é um equipamento chamado de termociclador, que é um equipamento caro, que é muito complicado de se utilizar fora do laboratório. A metodologia que nós trabalhamos é uma metodologia chamada de RT-LAMP. E como eu expliquei, é uma metodologia isotérmica, ou seja, ela acontece do começo ao fim em uma única temperatura. E isso gera uma economia de custos, né? Tanto com o equipamento que você precisa comprar para o laboratório, porque hoje, quando você quer fazer um laboratório de diagnóstico que usa PCR, você precisa necessariamente comprar uma termocicladora em tempo real. É um equipamento que facilmente passa de R$300 mil. Então, o investimento inicial é um investimento muito alto. Porém, se você tem uma metodologia que dispensa a termociclagem, ou seja, ela dispensa a mudança de temperatura, que são temperaturas que tem que mudar muito rápido e de uma forma muito precisa, por isso que o equipamento é tão caro. Se você tem uma tecnologia que dispensa o uso do equipamento, você consegue baixar o custo para R$2 mil, que é um banho-maria ou um termobloco, que é um equipamento que simplesmente mantém uma temperatura conhecida indefinidamente. Legal. Então, assim, como nós já tínhamos uma certa expertise com a técnica, o que foi preciso fazer? No começo da pandemia, nós não tínhamos ainda as moléculas que se usa para detectar o coronavírus, que são os primers. Então, tínhamos 2 alternativas. Podíamos começar a esperar as publicações e ver os pré-prints que estavam sendo lançados ao redor do mundo, com as sequências para amplificação do coronavírus, ou desenharmos os nossos próprios primers, desenharmos nossas próprias moléculas. E eu lembro assim que foi uma coisa tão rápida que
quando o grupo decidiu que nós iríamos nos juntar com o pessoal da Química, com o laboratório da professora Gabriela, que é o laboratório de biomicrofluídica, para trabalharmos com Covid, a professora Gabriela e a professora Elisângela fizeram um trabalho incrível de conseguirem uma amostra de cultivo que tinha sido do primeiro caso isolado no Brasil. Conseguiram lá de São Paulo. Nós conseguimos pedir uma sequência, eu acredito que tinha sido publicada num pré-print de uns primers, e assim, foi em questão de 1 semana, 2 semanas, acho que são de 8 dias úteis, a gente já estava com os primers, já estava com o material para trabalhar com isso. Uhum. Então, assim, quando nós decidimos, foi muito rápido que começamos. E eu lembro que na época nós não tínhamos dinheiro para pesquisa, não tínhamos ainda muita verba, nem nada do tipo, estávamos escrevendo os projetos, né, para realmente começar a trabalhar. Tinham acabado de ser submetidos esses projetos, então não tinha vindo verba ainda. Então, assim, nós pegamos tudo que a gente tinha no laboratório, que era dos alunos da professora Gabriela terminarem o mestrado, era do que tinha sobrado lá no laboratório do meu IC, e começamos a usar o que nós tínhamos, né? Uhum. E já naquela época a gente conseguiu resultados promissores, né? Mesmo sem tantas amostras ainda, as amostras que chegavam, a gente não sabia muito bem ainda, né, como lidar. Foi um processo, né, de saber quais seriam as regulamentações que precisaríamos seguir para trabalhar com as amostras. Então, assim, foi um processo bem longo, né? Porque até então nós tínhamos experiência em trabalhar com dengue, com zika, com chikungunya, que eram doenças que traziam bem menos risco ao pesquisador, né? Então nós não tínhamos esse preparo, e conforme foram surgindo as portarias e que nós fomos nos atualizando, nós conseguimos começar a trabalhar com as amostras. Por exemplo, adotando certas medidas de biossegurança, inclusive, para trabalhar com essas amostras. Certo. Foi uma exigência do próprio composto, da molécula biológica que você estava trabalhando, mas que não tinha, então. Vocês tiveram que passar por uma transformação de biossegurança mesmo, a adequação. Porque assim, tudo bem que quando a gente estávamos trabalhando só com os cultivos, eles já vinham inativados para a gente lá da USP, a USP mandava a gente, assim, mandava por correio até, porque já vinham inativados, então não apresentavam mais nenhum risco biológico. Mas a partir do momento que a gente quis trabalhar com amostras de pacientes, a gente precisou se adaptar e criar protocolos de biossegurança para trabalhar com um organismo que até então nós não tínhamos tanta ideia do real impacto, do real potencial de impacto, né? Então, por exemplo, nós adotamos metodologias de inativação viral, então toda amostra que chegava no laboratório passava por um aquecimento para inativação viral. Isso já os artigos já mostravam para a gente que isso já diminuía a carga viral ativa, né, viável daquelas amostras em escala logarítmica. Então, já tornava aquelas amostras muito mais seguras para se trabalhar. Então, conforme o tempo foi passando, nós fomos aprendendo com a literatura que ia saindo como melhor trabalhar com essas amostras. Mas então, quando chegou esse primeiro cultivo, que veio do primeiro paciente com Covid isolado no Brasil, e a gente já tinha essas moléculas do nosso teste, nós começamos a trabalhar com aquilo que nós tínhamos, né? Nós tínhamos várias amostras negativas, um cultivo ali que poderia já mostrar se a reação estava funcionando ou não, e começamos a padronizar isso. E essa padronização ela é feita, nós definimos alguns critérios e vamos fazendo vários testes para definir o melhor tempo, a melhor temperatura, o melhor processo de você trabalhar com a amostra antes de fazer o teste. Então, assim, são várias coisas que nós testamos ao longo desse período, e já nos primeiros meses nós conseguimos, né, ter amplificação, conseguimos mostrar que a gente conseguia amplificar só o coronavírus, não amplificava outros vírus, que a gente conseguia já ter um limite de detecção um limite de detecção muito robusto, ou seja, nós conseguimos detectar pouquíssimas cópias do vírus, o que já mostrava um potencial de uso da técnica realmente fora do laboratório, né, talvez na vida real. E aí nós publicamos um artigo, inclusive foi nos dispositivos de toner, que a professora Gabriela, de poliéster toner, que a professora Gabriela trabalha lá no laboratório dela, que é na área de especialização dela de biomicrofluídica.
E conforme nós fomos fazendo esses primeiros testes, os reagentes que a gente tinha guardado foram acabando, né? E aí foi quando as professoras decidiram contactar, acho que foi a TV Serra, a TV Anhanguera, para mostrar que nós já tínhamos ali alguma coisa que estava mais funcionando, né, dentro dos critérios ali do laboratório, e que a gente queria continuar com aquilo. Certo. E você já está falando do teste que elimina o equipamento, né, que elimina a variação de temperatura, você já está contando aí do desenvolvimento desse método mais rápido, né? E o pulo do gato para economia não, para dispensar o equipamento, qual que é, metodologicamente falando assim, o que tem nesse teste que diferencia de fato a necessidade das temperaturas, né? Certo. O que acontece lá na PCR? Na PCR, você precisa que a temperatura gere um deslocamento de fita, né? Você precisa que, para as fitas do DNA se desnaturarem, você precisa aquecer aquela amostra. Uhum. E aí os primers se ligam e a enzima sintetiza uma nova fita. Certo. No LAMP, o que acontece? A enzima possui uma atividade exonucleásica que consegue realizar, na verdade ela tem o que a gente chama de Strand Displacement Activity, que é uma atividade de deslocamento de fita. Uhum. Então, o que ela faz? A enzima consegue desnaturar o DNA. E quando a enzima consegue desnaturar o DNA, nós não precisamos mais da temperatura. Entendi. Fazendo isso. Então, como a enzima faz esse papel, os primers conseguem se ligar naquela temperatura ali de 65 a 70 graus Celsius, que são os primers do LAMP são bem diferentes dos primers da PCR, e consegue realizar a amplificação daquele seu alvo de interesse que você quer. Certo. E o LAMP, ele é muito mais eficaz que a PCR em amplificar esses fragmentos em questão de número de cópias. Então, digamos assim, que a quantidade total de material genético que você tem no final de uma PCR é 0,1 miligramas. No final de uma reação de LAMP, chega a ser 10 a 20 vezes mais quantidade de material genético amplificado, né? Uhum. E com essa quantidade de material genético tão grande, para cada nucleotídeo adicionado numa fita, você tem uma liberação de um íon H+, e isso faz o pH da reação cair. Então, é tão vigorosa essa amplificação que você consegue identificar as reações que são positivas com um indicador de pH. Então, por exemplo, bem mais simples, então, a identificação também, a percepção. Sim. Então, assim, o phenol red ele passa de vermelho roseado para amarelo. Certo. Então, né, teoricamente, naquelas amostras que possuem coronavírus, você consegue ver uma diferenciação na cor do tubo. Então, assim, ele sai de rosa para amarelo. Certo. Então, além de você não precisar utilizar um equipamento de detecção caro, de uma termocicladora que vai detectar e que vai amplificar aquilo lá de uma forma que custa muito caro, você pode simplesmente usar um equipamento muito mais barato e fazer a detecção pela mudança de cor. Não precisa nem de um software, né? De um sistema para análise disso. Você vê a olho nu. Sim, você vê a olho nu. Você literalmente vê a olho nu. Então, assim, o teste, ele funciona muito bem para esse tipo de detecção, né? Porque é uma detecção, digamos, ela não é quantitativa, né? Você consegue simplesmente detectar a presença e a ausência. Então, ele é muito bom para isso. Então, nós estávamos acabando os reagentes e os professores decidiram comunicar isso para a mídia, mostrar o que a gente já tinha. Nós tínhamos ali um teste que, naquela altura, né, apesar de não termos tantas amostras, com aquele material que nós tínhamos, o teste já funcionava bem. Nós decidimos, então, passar isso para a mídia e isso chegou no pessoal do Ministério Público do Trabalho, que viu, que se sensibilizou pela... Né, a gente já tínhamos conseguido alguma verba, mas não tinha sido ainda o suficiente para realmente deslanchar a pesquisa. E eles conseguiram reverter uma verba indenizatória que uma empresa tinha pago por danos morais coletivos para a pesquisa científica, né? Porque como é uma coisa que foi para a sociedade, voltou para a sociedade. E aí que sim conseguimos
equipar o laboratório de uma forma mais robusta para trabalhar e gerar mais resultado, né? Então, assim, nós trabalhamos ali de abril até dezembro quase ininterruptamente, porque foi muito pesado a carga horária de trabalho e a demanda, né? Porque nós tínhamos a necessidade de conseguir fazer o teste funcionar. E as universidades, né? Os departamentos, os laboratórios não são estruturados a esse nível. No exemplo lá do seu laboratório, onde você trabalha, ele não tinha essa estrutura toda, né? Não tinha. Foi por um processo de adaptação aí longo e doloroso, ou não? Assim, nós enfrentamos diversos gargalos, né? Porque, por exemplo, para que você conseguir fazer um método diagnóstico alternativo, você necessariamente precisa ter o método padrão ouro, que é para você comparar os seus resultados, né? Então, nós precisávamos ter bastante reagentes de PCR disponíveis. E nós estávamos tentando comprar reagentes de PCR para COVID em um momento em que o mundo inteiro estava tentando comprar reagentes de PCR para COVID. Então, assim, os preços praticados eram absurdos na época. Acredito que hoje já está muito mais barato adquirir os mesmos materiais. Você precisava de cabines de biossegurança, cabines de fluxo, né, de biossegurança, para você conseguir trabalhar com material. Não tinha no mercado. Você precisava de freezers, ultra freezers que chegam até menos 80. Não tinha no mercado. Né? Então, assim, uma das coisas boas do LAMP é que ele acaba fugindo um pouquinho desses gargalos. Né? Porque você requer equipamentos que não estavam naquele auge ali de necessidade. De procura, mas luvas, EPI em geral, tudo isso faltou no mundo inteiro e a gente teve que infelizmente, pagar caro para comprar. Né? Mas, como nós estávamos desenvolvendo pesquisa, nós ainda precisávamos também ter o método padrão ouro. Porque quando você faz um diagnóstico, um teste diagnóstico, você sempre quer comparar esse teste diagnóstico ao melhor resultado que é possível ter hoje. Então, por exemplo, você vai diagnosticar um parasita. A maioria dos testes padrões ouro são microscopia. Né? Você vai lá, pega uma lâmina e vê no microscópio. Se o padrão ouro hoje é microscopia e você vai desenvolver um teste molecular, o seu teste de comparação tem que ser a microscopia. Se for a PCR, tem que ser a PCR. Se for um teste de diagnóstico de imagem para tumor, tem que ser o teste diagnóstico de imagem. Então, você quer sempre comparar com o melhor possível. Né? Então, assim, já nesses primeiros momentos, nós tínhamos ali uma eficiência de detecção muito boa. Né? Apesar de ter, naquele momento, um número de amostras reais de pacientes menor, mas já tínhamos ali uma capacidade, uma eficiência de detecção muito boa. E aí, a partir de julho, nós recebemos a verba que proveio do Ministério, a verba dos órgãos de fomento, e isso realmente deu um boost na pesquisa. Nós conseguimos comprar reagentes melhores, nós conseguimos pedir as moléculas, né, os primers de maior qualidade, e conseguimos começar a trabalhar dessa forma. Só que nós estávamos usando os desenhos de primers que tinham sido publicados em pré-prints, e muitos pré-prints acabaram nem virando publicações, né? Então, assim, nós decidimos começar a tentar desenhar os nossos próprios primers. Por quê? Porque a eficiência do teste, ela está sempre relacionada ao quão boas são suas sondas, são seus primers. Então, eu fiz o desenho de umas moléculas, nós mandamos sintetizar e nós começamos a testar esse novo conjunto de primers, mais ou menos ali pelo meados de agosto, eu acredito. E em amostras de RNA de pacientes, estava dando muito certo. Assim, o nosso nível de compatibilidade com a PCR, né, o nosso nível de comparação com a PCR estava batendo mais de 90%. De detecção através de um método ou de outro. Então, nós decidimos
aumentar essa testagem, né, ampliar essa testagem. Foi quando os professores conseguiram algumas parcerias para que testássemos trabalhadores, digamos assim, essenciais, né? Foram pessoas, motoristas de ônibus que não pararam, foram policiais da polícia rodoviária, foram coletores de lixo, foi assim, uma população que não conseguiu parar durante a pandemia, né, que de certa forma estava ali na linha de frente, não na linha de frente em hospitais, mas que não conseguiu parar, né, que não tinha quarentena para eles, eles estavam expostos ao vírus todo dia. Então nós decidimos tentar fazer alguma coisa por esse pessoal, né? E aí foi quando nós começamos a testar esses trabalhadores. Acredito que nós testamos 500 trabalhadores desses serviços que são mais essenciais. E fizemos tanto o LAMP quanto a PCR, né? Nós fazíamos o nosso teste, o LAMP, para saber qual que seria a eficácia do nosso teste, e a PCR para realmente dar o diagnóstico para o paciente, né? Como era uma pesquisa, então a gente sempre tinha que fazer os dois. E com isso, para fazer essas coletas, né, como eu não sou um profissional qualificado para isso, fizemos também uma parceria com o pessoal da enfermagem. Né, eles mandavam alguns enfermeiros e um professor da enfermagem também fez parte do projeto. E como parte do projeto, nós fizemos questionários de sintomas, né? Se a pessoa estava sentindo alguma coisa, se tinha experienciado qualquer um daqueles sintomas clássicos de Covid, e essas coisas, né? Uhum. Acaba que muitas pessoas sempre têm um sintoma ou outro. Tem um nariz escorrendo, tenho uma dor de cabeça, que não necessariamente significariam ter Covid. Uhum. Mas desse número amostral que nós tivemos, acredito que foram 10 pessoas positivas. E o que foi mais interessante é que, em 3 casos, as pessoas não tinham sintomas e a carga viral deles já estava tão alta que foi detectável tanto por LAMP quanto por PCR. Certo. Então, nós conseguimos mostrar a capacidade do teste de detectar casos de coronavírus, mesmo em pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas. Uhum. O que é a pessoa assintomática? É aquela que, em momento algum do curso da doença, desenvolve sintomas. Uhum. Né? Do começo ao fim, ela é infectada sem sintoma nenhum. Ela realmente não sabe que ela ficou doente. E as pessoas pré-sintomáticas são aquelas em que, no momento em que você faz a coleta e o diagnóstico, ela não tem sintomas ainda. Mas que 1 dia, 2 dias depois, ela começa a desenvolver os sintomas e, né, ela vem a ter todos aqueles sintomas clássicos da doença. Uhum. Como nós sempre fazíamos o teste no dia e devolvíamos o resultado no mesmo dia até o final do dia, sim, nós conseguimos, de fato, isolar algumas pessoas que não tinham sintomas naquele momento, mas que vieram a ter um dia ou 2 dias depois. Legal. Ou seja, e assim, com uma carga viral até alta. Então, assim, naquele dia, provavelmente, a pessoa já estava transmitindo o vírus, né? E como ela teve a capacidade de saber isso, né, antes de ter sintomas, ela já se isolou e você já quebra a cadeia de transmissão do vírus naquele momento. Legal. Então, assim, nós depois, né, fizemos contato telefônico com essas pessoas para saber como tinha sido o andamento, né, se daqueles 10 casos positivos lá, se realmente todos eles tinham tido sintomas. Um dos participantes disse que não teve sintomas em momento algum, né, que, assim, não teve nada de diferente e passou pela doença sem ter nada. Outros 2 disseram que no momento em que souberam que estava positivo, teve uma que fez o teste de manhã e à noite começou a ter sintomas. Olha. Teve um que fez o teste de manhã, no outro dia de manhã começou a ter sintomas. Uhum. Então isso, digamos assim, né, essa constatação já nos rendeu um segundo artigo, que foi utilizando os nossos próprios primers, né, desenvolvidos por nós, e nós utilizamos como amostra a mesma coisa que se usa na PCR, né, que é o RNA extraído de suave nasal. Eu ia chegar nesse ponto, né, que a ciência, ela, teoricamente, um pensamento científico, um dado científico, ele
ele precisa ser, né, vinculado nos jornais, nas revistas, divulgado, isso aí para todo mundo, principalmente sobre a Covid, né, uma coisa nova que está todo mundo atrás de informação, e você mesmo relatou, tínhamos duas opções, ou esperar um dado ser publicado para a gente ter o acesso, ou correr contra o tempo com o que tínhamos em mãos. Então, assim, nesse ciclo da ciência, uma das etapas é essa divulgação. E você está contando para a gente que esse teste ele é mais barato porque não precisa de equipamento, ele é mais fácil de ser identificado porque ele não precisa de um sistema, a mudança de cor a olho nu ele é detectável. Trouxe agora que vocês tiveram uma capacidade de detecção de pré-sintomático, de assintomático no início, com acompanhamento em isolamento muito rápido, ou seja, tem todas as suas vantagens. Aí eu ia chegar, ok, tudo isso, pensando num mecanismo de saúde pública, ótimo, mas você tem uma dissertação a ser cumprida, você tem um raciocínio científico por trás disso, tanto é que você precisou comparar com o padrão ouro e tudo mais. Então, como que traz como que coloca esses dados a conhecimento de outras pessoas, né, de outros centros de pesquisa, como que informa os demais pesquisadores sobre tudo isso, né, para a gente pegar esse viés da conversa. Certo. Só uma correção. Nesse teste que fizemos com os trabalhadores, não foi RNA extraído de suave, foi RNA extraído de saliva. Então nós ainda tivemos o cuidado fonte ainda de material. Isso. Porque muitos estudos já mostravam que a saliva é um material que acaba contendo uma carga viral satisfatoriamente alta. Então você conseguiria, né, fazer detecção de Covid por saliva. Inclusive saiu um estudo recentemente mostrando que o coronavírus ele se replica nas glândulas salivares e é por isso que justifica a carga viral na saliva. Certo. Então, assim, depois ainda surgiram mais estudos que corroboravam isso. Só que, como você falou, nós precisávamos ainda, né, ter isso para um produto com a sociedade, devolver isso para a sociedade de alguma forma, né? Não é objetivo do cientista, tecnicamente, levar isso para o laboratório privado. Né? Não cabe a nós fazer isso, mas cabe ao cientista desenvolver a pesquisa. E essa é uma distinção assim, necessária. Quando nós fizemos o teste utilizando RNA de saliva, nós ainda tínhamos o passo de extração de RNA. Né? Nós precisávamos pegar aquela saliva, fazer a extração e depois trabalhar com RNA no nosso teste. Só que o que acontece? Nós achamos, apesar de hoje em dia já existirem até alguns artigos que conseguem fazer LAMP diretamente da saliva com um pré-tratamento, nós não tínhamos tanto tempo assim para padronizar um pré-tratamento para saliva, para conseguir fazer o LAMP direto da saliva, porque cada pessoa tem um pH diferente na boca, que varia ali dentro de um range, de um limiar um pouco grande. Se a pessoa tomou café da manhã, se ela não tomou, se ela tem refluxo, se ela não tem. E se nós usássemos a saliva diretamente no teste, sem fazer a extração, às vezes tínhamos resultados que não eram coerentes, porque você colocava a saliva no teste e já ficava amarelo porque a pessoa tinha refluxo, então o pH da saliva dela já era muito baixo. Certo. E não funcionava o teste, né? Diretamente da saliva sem extrair. E nós sabemos que o LAMP, além de todas essas vantagens que ele possui, ele também é extremamente robusto, ele é extremamente resistente a inibidores. Então, existe uma matriz de fluidos biológicos que você consegue realizar LAMP sem realizar extração. Legal. Então, nós começamos a trabalhar em protocolos para preparar as amostras diretamente do paciente para o teste, pulando o passo de extração sem perder especificidade, sem perder sensibilidade. Ou seja, sem tornar o teste pior por causa disso. E conseguimos, né, padronizar que quando nós aquecemos as amostras a 95 graus Celsius, mas no caso amostras de suave nasal, porque não há essa diferença de pH, é uma amostra muito mais uniforme entre as pessoas, nós conseguimos gerar ali uma quantidade de lise celular e disponibilizar material genético suficiente para o LAMP funcionar.
além, né, de automaticamente também já inativar qualquer vírus ativo que exista lá, porque 95 graus Celsius é uma temperatura muito alta, né? Você gera lise celular, você faz com que a proteína do vírus se desnature quase que permanentemente. Então, assim, é muito agressivo, né, na amostra. Certo. E aí nós começamos a testar esses protocolos de tratamento de amostra e vimos que quando nós aquecíamos a amostra de suave do paciente a 95 graus por 10 minutos, era o suficiente para liberar bastante material genético, para o teste funcionar, ao mesmo tempo que inativava inativava o vírus, né? Então tornava a amostra muito mais segura para se trabalhar, e que isso sim talvez fosse ser economicamente interessante, porque você economizava no material, economizava nos reagentes, economizava na extração, economizava nos equipamentos, e tinha um teste que estava pronto em 40 minutos. Certo, maravilhoso. Então, assim, qual foi nosso papel como pesquisador? O grupo desenvolveu um teste de validação, né, um protocolo de validação. Então, mostramos que aplicamos o teste em tantas pessoas e que, comparado a PCR, o teste, daquele jeito que estava, era tantos por cento eficaz. É um protocolo in-house mesmo. Né? Fizemos durante um tempo um teste, digamos assim, lá no Hospital das Clínicas, onde o grupo doou alguns testes para eles fazerem lá. Logicamente, né, explicando que era um protocolo in-house, que tinha sido feito pela universidade. Todos esses disclaimers vinham no laudo do paciente, que, por exemplo, que desse teste que nós fazemos por último, usando o SWAP, sem extração, a taxa de compatibilidade com a PCR era em torno de 92%. Então, existia uma pequena chance de erro no diagnóstico, mas era baixa. Né? E aí, aplicamos esse teste lá, foram acho mais ou menos 500 amostras lá no HC. Depois fechamos uma parceria com o Hospital da PM, porque nós queríamos saber o seguinte: ok, dentro do laboratório o ambiente é controlado. Se isso for para um hospital onde o ambiente é menos controlado, isso vai alterar o teste de alguma forma? Isso vai fazer ele ficar menos sensível? Vai fazer ele ser pior de alguma forma? Então, nós realizamos algumas amostras no laboratório, paralelamente no hospital, e comparamos os resultados dos dois. E não. Né? Mesmo que no hospital você não tenha controle sobre o fluxo de pessoas que entram na sala, você não tenha, né, aquela capela de proteção, nós mostramos que a inativação viral mais a pipetagem feita de forma, digamos assim, por alguém incapacitado, né, geraria resultados tão confiáveis quanto aqueles feitos naquele ambiente de laboratório onde a temperatura é controlada. Né, o índice de compatibilidade dos dois locais foi muito alto, cobrando 100%, né? Ambos os testes permaneceram em torno de 92%, 93% de compatibilidade com a PCR. Então, ambos os testes performaram igual, digamos, né? O laboratório performou levemente melhor do que o hospital, mas estatisticamente é quase que irrelevante essa diferença. E então, quando nós tínhamos já esse teste pronto nessa forma, né, com um POP feito, que é um procedimento operacional padrão, com um relatório de validação, a UFG decidiu abrir um edital de transferência de tecnologia. Né? E aí a UFG disponibilizou um edital de forma que fosse de gratuito. Qualquer laboratório que quisesse participar, que tivesse as condições de entrar, não precisariam pagar nada, não precisaria pagar royalties, nem valor fixo pela transferência de tecnologia. Por quê? Porque era uma coisa que realmente, né, veio da sociedade, veio um financiamento de uma situação muito específica, né, no meio de uma pandemia. Então, foi o que as pessoas decidiram fazer para retornar para a sociedade. Então, esse transferência de tecnologia foi de graça. Geralmente não acontece assim, né? Geralmente a universidade cobra para transferir tecnologia em forma de taxas, em forma de royalties. Isso vai depender do produto que estiver sendo desenvolvido, né?
Se eu não me engano, até pesquisadores são elegíveis a receber uma parte de royalties quando é um projeto, sei lá, né, que tenha um interesse comercial muito grande também. Uhum. Então, foi feita essa transferência de tecnologia, foi aberto o edital, né? Então, os laboratórios que quiseram participar, que foram contemplados, acredito que todos que realmente tinham as características foram contemplados, receberam um treinamento por nós, né? O grupo treinou esses laboratórios, mostrou como é que eram os reagentes, em quais condições foram feitos os testes. E hoje alguns laboratórios aqui de Goiânia já estão aplicando em suas rotinas laboratoriais de detecção de Covid. Que massa. Como mais uma alternativa, né, que acaba sendo um pouco mais barata, o resultado sai mais rápido. E assim, a metodologia do LAMP recebeu muita atenção durante o período do coronavírus. Então, muitos laboratórios fizeram testes utilizando os mesmos primers, utilizando primers diferentes, padronizando diferentes condições, mas muitos laboratórios fizeram isso ao mesmo tempo. Isso gerou uma certa quantidade de dados muito grande. Hoje em dia, os Estados Unidos aceitam testes de RT-LAMP como negativos para Covid. Então, se você tiver um teste de RT-LAMP, você consegue entrar nos Estados Unidos, não precisa ser necessariamente a PCR. Então, isso já dá um certo tipo de validação, né, para o teste. Mostra que os dados publicados corroboram que o teste é um teste sensível o suficiente para ajudar a controlar a pandemia, né? Para dizer quem está doente e dizer quem está saudável. Isso que é importante. Legal, Carlos. Cara, assim, é uma experiência, acho que fantástica, né? Lógico, pelo seu contato dentro do laboratório, mas eu imagino a satisfação de todos ali dentro, né? Pô, você está iniciando uma carreira científica, como você já falou, você fez 2 iniciações e tal, entrou num departamento, no laboratório já com um pouco de conhecimento, mas aí inicia uma carreira científica já batendo de frente com uma pandemia, precisando de todos os ajustes que você não comentou, mas deixou entre linhas aí, que formas de estrutura, de interesse, de dinâmica de trabalho em excesso, e aí se depara com algo de fato novo, desenvolvido na bancada da faculdade, que tinha interesse de saúde, ou seja, isso acabou virando um produto, né? Chegaram a treinar pessoas, isso já está em alguns laboratórios da cidade. Eu acho uma experiência assim, de vida e uma participação num período tão crítico da nossa sociedade, né, que foi essa pandemia. Acho que de uma satisfação assim, sem tamanho. E traz isso um pouco para a gente aí agora do que isso contribuiu com a sua formação, com o seu pensamento, como que Carlos agora, não um cara de pesquisador da bancada, mas como que o Carlos enxergou e viveu isso, para a gente já encaminhar aí o final da entrevista com essa ideia assim de que, cara, por detrás de tudo isso que foi construído, pessoas trabalharam, se dedicaram, né? E aí nesse contexto de pessoas, fale de Carlos para nós. Eu acho que é bem válido. Assim, sendo bem sincero, o que eu acho que motivou, né, o grupo, não apenas eu, mas o grupo em geral, foi a vontade de fazer alguma coisa, sabe? Tipo assim, ok, eu sei que eu posso tentar fazer alguma coisa, então eu tentarei fazer essa coisa. Medo, assim, no começo nós tínhamos muito medo, né? Porque o medo, na verdade, ele é consequência do desconhecimento. Você não teme aquilo que você conhece, você teme aquilo que você não conhece. Lógico. Né? E no começo da pandemia, os dados eram muito escassos, os artigos saíam muito rápido, e os artigos saíam, às vezes, trazendo dados um pouco conflitantes, então nós não sabíamos muito bem, até que os artigos fossem realmente revisados por pares e realmente publicados nas revistas, nós não tínhamos aquele crivo, né? Porque eu sou um cientista que trabalha em certa área, mas eu não tenho capacitação técnica para opinar em uma área que seja ligeiramente diferente da minha. Então, quando muitos pré-prints começaram a sair, nós fomos bombardeados por informação, e isso gerou, para mim, pelo menos, como estudante de mestrado, medo, né? Nós não sabíamos com aquilo que estávamos trabalhando, mas sabíamos que tínhamos vontade
de realmente continuar e de fazer alguma coisa, né? Nem que seja para diminuir a transmissão, né, com teste. E assim, uma coisa que é um pouco surreal para mim até hoje é que as pessoas, né, você limpa a sua mão depois de sair do elevador, porque tem medo de ter passado alguém com coronavírus ali. Nós trabalhávamos com pessoas que nós sabíamos que estava com coronavírus. Né? Não era a dúvida, não era vou limpar minha mão com álcool porque talvez eu encoste em algum lugar que alguém com coronavírus encostou. Eu sei que eu estou trabalhando com uma amostra positiva para coronavírus. Né? E apesar de, como trabalhadores da saúde, também termos vacinado relativamente cedo foi em janeiro desse ano, fevereiro desse ano. Cedo foi, né? Um ano depois. Cedo foi um ano depois. Então foi um ano inteiro em que nos privamos completamente. Logicamente, muita gente se privou, não é uma coisa unicamente nossa. Estávamos trabalhando com Covid, mas eu acho que em especial pessoas que trabalhavam com Covid, porque a gente sempre teve muito medo de trazer isso para casa, né? Não que o laboratório seja inseguro, não. O laboratório é muito seguro, tanto que dentro do laboratório ninguém se contaminou durante a pandemia, mas nós tínhamos medo, acidentes acontecem, pode ser que um infortúnio do destino alguém se contaminasse, e apesar de fizemos tudo para isso não acontecer, né? Não aconteceu dentro do laboratório, mas era sempre uma possibilidade, né? Então, assim, nós tínhamos muito medo. Eu fiquei 7 meses sem ver minha mãe, 8 meses sem ver minha mãe. E quando vi, ainda foi de máscara e de longe. Com medo, literalmente. Né? Então, assim, foi difícil lidar com esse medo no começo, mas, ao mesmo tempo, sinto que nós avançamos 50 anos em 5. Mentira, nós avançamos ali 2 anos em 2 meses, 3 anos em 3 meses de pesquisa, porque a quantidade de tempo que a gente dedicava a isso, e a quantidade de esforço e de conteúdo que a gente consumia para conseguir produzir, foi muito grande, e como pessoa isso me fez, não só como pesquisador, mas como pessoa isso me fez melhor, sabe? Nós sabermos que de frente para o risco, de frente para o perigo, nós damos conta do recado. Legal, cara. É isso. Nossa. Então assim, isso realmente mudou o jeito de trabalhar, sabe? Hoje em dia eu penso que, assim, eu sou um cara muito confiante, eu sou um cara muito otimista, então hoje eu olho e falo assim, cara, não tem coisa que a gente não consiga fazer se a gente não quiser, entendeu? Legal. Um aprendizado, né? E um pensar novo aí que acho que é único, né? Claro, com certeza. É uma experiência sensacional. E, Carlos, para a gente finalizar aí, eu acho que, além do agradecimento do seu tempo, dessa sua experiência, compartilhar aí conosco, né? Do porquê da ciência, da importância da ciência e como, de fato, os pesquisadores se debruçam ao trabalho para resolver problemas, né? Querendo ou não, foi só mais um de tantos outros que virão e de tantos outros que já foram, né? Sim. Então, assim, parabéns pelo trabalho, obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar isso conosco, mas a gente sempre tenta deixar o assunto na cabeça do ouvinte, na fala do ouvinte, por um pouco mais de tempo do que esses 40 minutos, meia hora, 50 minutos aí de entrevista. Então, deixa pra gente algo complementar, ou uma leitura, um filme, uma série, ou algo que realmente faz o Carlos parar e pensar sobre a vida, e que isso de alguma forma agrega na sua jornada aí. Mais uma vez, parabéns, obrigado, e segue aí para a gente finalizar. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar falando de ciência, é sempre um prazer estar falando do que nós fizemos, né? E divulgando também, né, que existem metodologias alternativas, de que a ciência ela anda, né, sempre nessa direção de facilitar, de melhorar, de realmente trazer, né, benefícios para a sociedade. E uma recomendação que eu gosto e que eu quero deixar para os ouvintes é o livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, a Ciência como uma Vela no Escuro, em que é basicamente uma reflexão do papel da ciência na sociedade.
E o Carl Sagan foi um dos principais contribuidores para que hoje eu me tornasse cientista e que eu que quisesse seguir essa carreira de ciência, porque eu realmente enxergo a ciência como um fator que muda e que transforma a sociedade, no curto, no médio e no longo prazo. Exato. E que quando abraçamos o pensamento científico, quando ignoramos os negacionistas, quando nos vacinamos, nós estamos contribuindo para um mundo melhor. Né? Nós deixamos a dúvida e abraçamos, nós deixamos a fé, deixamos aquele pensamento de acreditar em tudo porque é assim, e abraçamos a incerteza. Enquanto nós abraçamos a incerteza, nós começamos a desvendá-la. Legal. Carlos, sensacional. Cara, obrigado. Muito sensacional, cara. Mais uma vez, obrigado. Eu acho que eu acertei em escolher, dentre inúmeros colegas, você, pela sua experiência. Acho que outros não estão imersos nessa situação, né? Estão com outros projetos, fazendo outras coisas. Outros que estão como você, eu não tenho contato, né? Eu não tenho a afinidade. Mas sim, sobre você, que é um cara que sempre trocou figurinha, trocou ideia, chegava e falava, Brunão, e falava de alguma coisa e a gente tinha lá nossos 10, 15 minutos de conversa. Então, eu acertei em te convidar. Eu acho que a que você trouxe para nós aqui é muito legal. É um assunto assim que a gente realmente ficaríamos horas conversando. Você teria muito que contar de detalhe e de curiosidade, né? Talvez para um segundo momento essa abordagem. E é isso, cara. Obrigado mais uma vez. Sucesso, né? Já te falei uma vez. Siga com o que você pensa, vai atrás do que você quer, porque capacidade você com certeza tem. E parabéns mais uma vez. Cara, muito obrigado. Obrigado muito pelo seu tempo.